Breaking Bad é a maior série de todos os tempos, mas existe uma série colombiana que copiou e regravou todas as cenas de Breaking Bad. E essa série se chama Metástases. E hoje eu vou falar tudo sobre ela, desde a sua criação, os seus bastidores, e também vou fazer uma comparação de cenas da original versus a cópia. Bom, meu nome é Vitor Hugo e a primeira coisa aqui que já se destaca e que chama atenção é a abertura de Metástases, que é muito igual de Breaking Bad, só que mesmo assim é diferente. E essa série foi ao ar no dia 12 de junho de 2014, praticamente um ano depois do fim de Breaking Bad. E Metástases foi criada para ser meio que uma versão colombiana de Breaking Bad. Não era exatamente uma cópia, um plágio, mas sim um remake. E é até meio exagero da minha parte eu falar que Metástases não é uma cópia, porque ela copia exatamente todas as cenas, toda a história e todos os momentos ali de Breaking Bad tem Metástases. Praticamente regravaram tudo. Praticamente não. Eles regravaram tudo com atores diferentes, em outro cenário, mas a história contada, os grandes momentos e até os pequenos momentos, como a gente vai ver ainda nesse vídeo, são da mesma forma que acontecem lá em Breaking Bad. Só que vai além, porque Metástases não era só uma série ali que foi criada ali meio escondido, meio que copiando a história de Breaking Bad, não, vai muito mais além, porque a própria Sony Pictures, que estava envolvido na produção de Breaking Bad, da série oficial, se juntou com a Tele7 Não fala certo, sem coisa. Se juntou com a produtora colombiana Tele7 e também com a emissora de televisão, a Caracol Television. Eles se juntaram, acertaram tudo e começaram a produzir Metástases. Então, sim, era uma parada meio que grande, é uma parada meio que conhecida. A galera de Breaking Bad, obviamente, sabia que Metástases estava sendo produzido, e até a galera da Sony Pictures, que trabalhou na criação do Breaking Bad oficial, estava junto com a galera de Metástases. Inclusive, até o Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad, aprovou a existência de Metástases. Ele não se envolveu com nada, ele não ajudou na produção, mas ele aprovou que a galera fizesse essa série. Então ele sabia de Metástases, não quis se envolver, não quis falar nada, deixou os caras fazer, até porque ele sabia que Breaking Bad é uma parada única. Os atores são bons, a história era algo original, tinha muito mais grana envolvida em Breaking Bad do que em Metástases, então ele sabia que isso não atrapalharia Breaking Bad em nada e poderia até conquistar mais gente que sentisse interesse naquela história, fosse pesquisar, ia descobrir que Metástases é meio que uma cópia de Breaking Bad, assistiria Breaking Bad porque é melhor, então não era negativo pra ele de nenhuma forma. Só que tem uma coisa que eu não entendo de Metástases, que é o seguinte: a galera da produção, a galera que trabalhava nessa série, falava que ela era meio que uma adaptação oficial pro público da América Latina, coisa que não faz sentido, sendo que todas essas pessoas da América Latina, principalmente da Colômbia, que é onde Metástases se passa, essas pessoas poderiam assistir Breaking Bad tranquilamente, seja dublado, seja legendado. Não é como se essas pessoas não pudessem assistir Breaking Bad, não, elas podiam do mesmo jeito, mas foram lá e quiseram criar Metástases mesmo assim. E o que mais me admira é que a série teve as mesmas 5 temporadas e os mesmos 62 episódios igual Breaking Bad. E como eu disse anteriormente, todas as cenas dessa série são iguais às cenas de Breaking Bad, somente com algumas pequenas mudanças e adaptações para fazer mais sentido lá na Colômbia e também para se adequar às limitações de orçamento, até porque Metástases tinha muito menos dinheiro do que Breaking Bad. É a primeira vez que você ouve falar sobre essa série que copia a história de Breaking Bad. Você pode até pensar que rolou algum processo, que eles tiveram algum problema na justiça, mas não. Até porque Metástases tinha autorização para ser produzida. Eles não estavam ali copiando as coisas escondido, não. Todo mundo sabia da existência daquilo, eles foram lá e aprovaram que a galera fizesse essa parada. E agora vamos ver algumas diferenças entre Metástases e Breaking Bad. E também vamos fazer a comparação de algumas cenas pra gente perceber que, cara, o orçamento às vezes faz muita diferença. E a primeira coisa que se destaca muito são os nomes dos personagens. Então vamos lá. O protagonista de Breaking Bad, como todo mundo sabe, se chama Walter White. Em inglês, White é branco. Acho que a maioria das pessoas sabe. Então, em Metástases, fizeram uma tradução direta e o protagonista lá se chama Walter Blanco. E em Breaking Bad, a gente tem o Jesse Pinkman. E pra quem não sabe, Pink é rosa, Man é meio que homem, então seria algo como Jesse Homem Rosa. E em Metástases fizeram a tradução também. E lá é o José Miguel Rosas. Só que o que mais se destaca nessa tradução de nomes é o nome da esposa do protagonista, que lá em Breaking Bad é Skyler. Sky é céu, ler é ler um complemento, só que na tradução lá de Metástases fizeram ali da forma mais crua possível, e a Skyler se chama Cielo White. E Cielo em espanhol
espanhol é Céu. Então o nome da esposa do Walter Blanco em Metástases é tipo Céu Branco, tipo Cielo White. É muito absurdo, é muito maluco. Então o Walter White Jr. aqui se chama Walter Blanco Jr. O Hank Schrader agora virou Henry Navarro. E até o Saul Goodman, que tem um nome muito interessante e até representa a personalidade dele, porque é Saul Good, que é bom, man, que é homem, então é Sol, homem bom. E lá em Metástases fizeram a tradução literal, então lá a gente tem o Sol Bueno. Saul, já sabem. Então Gustavo Fring virou Gustavo Cortez, a Marie Schrader virou a Maria Navarro, o Mike virou o Mário Arboleda. E essas alterações nos nomes foi para fazer sentido com a região ali da Colômbia, que é onde Metástases se passa. Então, caso se passasse no Brasil, não faz sentido ter um cara aqui chamado Hank Schrader. Não, os caras adaptariam para, sei lá, José Ferreira. São nomes comuns aqui, e essa adaptação foi feita em Metástases também. Inclusive, os nomes como Hector Salamanca e Tuco Salamanca foram mantidos. Em Metástases, esses personagens existem e têm o mesmo nome, até porque são nomes que fazem sentido com os nomes colombianos. Eles não precisaram mudar porque não eram nomes estadunidenses, nomes dos Estados Unidos, não. O Tuco, o Hector, toda a galera do cartel, os primos Salamanca, todos esses têm nomes de mexicanos e esses nomes também são meio comuns e semelhantes aos nomes colombianos. Mas definitivamente tem o nome de um personagem que se destaca mais do que todos os outros, porque em Breaking Bad a gente tem o amigo do Jesse, Skinny Pete, e o nome dele tá meio que relacionado a isso, ele ser um cara magro, então Skinny é meio que alguém magro, alguém seco ali. Então em Metástases fizeram a alteração, fizeram a adaptação desse nome e lá ele virou o Tripa Seca. O Skinny Pete de Metástases é o Tripa Seca e eu não sei vocês, mas eu prefiro muito mais Tripa Seca do que Skinny Pete. Que mascotas pensar? E como eu disse anteriormente, Metástases se passa na Colômbia, e especificamente em Bogotá, que é a capital da Colômbia. E essas alterações no nome precisaram acontecer para os nomes fazerem sentido naquele contexto. Então, uma série colombiana que se passa na Colômbia não pode ter um Walter White, um Hank Schrader, não, eles tiveram que alterar. Então, mesma coisa seria se fosse aqui no Brasil. Não faz sentido ter um Walter White, esse nome não existe. Eles teriam que mudar para Walter Branco, sei lá, algo assim, tipo, a tradução direta é essa. Ou não faz sentido, se fosse uma série aqui brasileira, ter um Hank Schrader. Esse nome não existe aqui no Brasil. Seria ser algo tipo assim, Ernécio Chikungunya? Não consegui pensar em nenhum nome bom, mas, cara, essas alterações no nome precisaram acontecer. Eu até gostei da ideia do Ernécio Chikungunya. Vai virar o Hank Schrader brasileiro. E agora vamos ver aqui umas cenas de Metástases pra gente ver como que as coisas acontecem lá e pra também te provar que, cara, é uma cópia 100% fiel a tudo que a gente viu em Breaking Bad. Eles viram em Breaking Bad, copiaram e gravaram em Metástases de uma forma pior, digamos porque tinha menos orçamento, tinha menos dinheiro, tinha menos tempo, porque Metástases foi produzido num tempo muito mais rápido do que Breaking Bad. Então lá no primeiro episódio de Breaking Bad, a gente tem uma cena do Walter White dando aula para os seus alunos e ninguém dando muita atenção para ele, ninguém prestando atenção na aula dele. E em Metástases, a gente vai ter a mesma cena praticamente da mesma forma. O que você percebe de diferente? O cenário é diferente, a sala de aula é diferente, os alunos são diferentes, até porque eles não tinham tanta grana, não tinham tanto orçamento assim para o cenário e obviamente eles não copiariam coisa por coisa milimetricamente. O contexto geral, a estrutura geral é a mesma, então é o Walter Blanco dando aula e ninguém querendo saber da aula dele, e aí ele dá uma refletida na vida, percebe que, cara, ele não tá alegre com a situação dele. Então a mensagem é a mesma, o estilo de cena é a mesmo, só que o cenário é bem diferente. Bem diferente não, é uma sala de aula. Então é bem igual, na verdade. Eu concordo plenamente com você, entendeu? E quando o Walter White tem o seu diagnóstico e descobre que tem câncer, ele fica meio mal, ele fica reflexivo. E com o Walter Blanco foi a mesma coisa. Ele foi pro médico, passou ali por uma consulta, ficou pensativo sobre as coisas que ele estava vivendo, sobre a forma que a vida dele era, e ficou ali meio sem reação, conforme o médico falava que ele tinha um câncer muito avançado e inoperável. Inclusive, isso aqui tudo acontece no piloto de Breaking Bad, lá no primeiro
primeiro episódio. E, cara, que primeiro episódio sensacional. E tem um detalhe, a estreia de Metástases teve mais público do que a estreia de Breaking Bad. Então, quando Metástases foi lançado, tinham 3,4 milhões de pessoas assistindo. Diferente de Breaking Bad, que quando foi lançado lá no seu primeiro episódio, quando foi exibido pela primeira vez, tinha um total de 1.400.000 pessoas assistindo. Então é uma diferença ali de 2 milhões de espectadores. De telespectadores, né? Até porque passa na televisão. Isso não significa que Metástases é melhor que Breaking Bad ou que Metástases teve mais sucesso. Não, é o seguinte. Quando Breaking Bad acabou lá em 2013, a galera já conhecia toda aquela história e aquilo tinha virado um fenômeno gigantesco. Então, quando eles anunciaram meio que uma série colombiana igual Breaking Bad, todo mundo que já tinha assistido a série original ficou ali meio que querendo assistir essa tal cópia, ver como que as coisas seriam, como que as coisas iriam acontecer. Então ela já meio que teve toda a divulgação da galera que gostava de Breaking Bad. E já no lançamento de Breaking Bad em 2008 não teve isso, não teve outra série pra divulgar ela, ninguém falava sobre ela, era algo totalmente diferente, que foi estreado, agradou muita gente, mas no início de Breaking Bad também não tinha muito público, não era esse fenômeno todo que foi. Breaking Bad foi crescendo aos poucos, foi começando a ter sucesso mais ou menos lá pra terceira e quarta temporada, mas isso não é papo esse vídeo. E vamos continuar falando aqui do primeiro episódio de Metástases, porque assim como a gente acompanha o Breaking Bad, o Walter Blanco vai pro seu aniversário, chega lá, ninguém tá dando muita ideia pra ele tá meio que ele apagado, meio que triste da vida, e todo mundo começa a prestar atenção no cunhado dele, o Henry Navarro, porque da mesma forma que em Breaking Bad, ele também é um policial da divisão antidrogas, trabalha ali com a polícia, prendendo criminosos, prendendo a galera envolvida no mundo das coisas erradas. Então, no aniversário do Walter Blanco, ninguém quer saber do Walter Blanco. Todo mundo quer saber do Henry Navarro, que é muito mais legal, vive uma vida muito mais divertida, diferente do Walter Blanco, que vive uma vida apagada, triste, sem respeito, sem dinheiro. Cara, tô começando a me comover com o Walter Blanco. E aí também nesse aniversário, o nosso Walter Blanco assistiu a entrevista do Henry Navarro, percebeu que, cara, tinha muita grana envolvida nesse mundo das drogas, das coisas erradas. O Henry Navarro convidou ele pra ir numa operação antidrogas, ele foi até lá, e quando ele tava lá dentro do carro, ele viu o seguinte, ele viu o ex-aluno dele, o Jesse Pinkman, que é José Miguel Rosas, caindo do telhado, igual acontece em Breaking Bad. E Metástases também, tem uma mulher pelada jogando as coisas pro Jesse Pinkman e ele caindo e tentando fugir. Cara, essa cena é interessante. Pra mim, ela tá de pau a pau com a cena de Breaking Bad, porque as duas são engraçadas, as duas são cômicas. A grande diferença é que na série original, o Jesse meio que cai do telhado e aqui ele já cai diretamente da janela. Ele não tem muito espaço pra subir ali no telhado, não. Ele já pula da janela, a mulher joga as roupas na cara dele, ele cai, é uma cena boa também, tem o mesmo tom cômico lá de Breaking Bad. E aí depois disso, o Walter Blanco decidiu que ia começar a cozinhar droga, foi até a casa do seu ex-aluno José Miguel Rosas, convidou ele para cozinhar, eles acertaram tudo e foram lá pro deserto cozinhar cristal. Só que a diferença aqui é a seguinte, em Breaking Bad eles cozinham num trailer, só que como Metástases é uma série colombiana, e lá não é muito popular a galera ter trailer, pegar esses trailers e viajar, dormir dentro do trailer, eles fizeram uma adaptação, fizeram uma alteração, então ao invés de ser um trailer, eles colocaram um ônibus escolar. É bem menos impactante, é bem menos interessante. Funcionou, né? O Walt e o Jesse cozinham dentro do ônibus escolar. Então não, vou reformular essa frase. Walter Blanco, José Miguel Rosas cozinham dentro de um trailer. Errei de novo, eles cozinham dentro de um ônibus escolar azul. E tem outro detalhezinho aqui interessante, que é lá em Breaking Bad, o Walter White cozinha cristal, cozinha metanfetamina, que é uma droga popular e já conhecida lá nos Estados Unidos. Só que fora dos Estados Unidos, a galera não conhece muito a metanfetamina, então em Metástases, o Walter Blanco é meio que esse cara que tá cozinhando o cristal, mas ele tá meio que revolucionando e criando uma droga nova, uma droga diferente ali naquele país. Só que aqui a galera da produção de Metástases vacilou muito, porque ela é uma série colombiana, e na Colômbia eles também tiveram o Pablo Escobar, um cara que traficava cocaína, um traficante internacional de cocaína. Então eles poderiam ter feito o Walter Blanco cozinhando uma cocaína azul. Isso seria uma diferença a mais para Breaking Bad e também tornaria aquilo ainda melhor para aquela localização ali, para aquele lugar, porque a cocaína azul seria algo diferente e que se conectaria mais com a galera, porque os caras é uma
substância muito popular lá, e eles também tiveram o Pablo Escobar lá, então seria muito melhor, muito mais interessante. Vacilaram muito nisso. E se fosse aqui no Brasil, eles deveriam fazer, sei lá, crack? K9? Eu vou cortar isso do vídeo. E aí, depois que o Walter Blanco e o José Miguel Rosas cozinham a metanfetamina deles pela primeira vez, o José Miguel Rosas fica louco, vê que aquela parada é muito pura, acha que aquilo tem uma qualidade sinistra e decide levar até o Crazy 8, que é um traficante que ele conhece, só que em Metástases o Crazy 8 tem outro nome, lá ele se chama El Louco. E o El Louco gosta muito da droga que o Walter Blanco produziu, diz pro Jesse que ele quer conhecer o cozinheiro e o Jesse vai com ele até o deserto. E vale a pena mencionar que o primo do El Louco, o Emílio, vai junto, e sim, o Emílio manteve o mesmo nome lá de Breaking Bad. E assim que eles chegam lá no deserto, o Emílio já reconhece o rosto do Walter Blanco, porque ele estava naquela operação policial da qual ele foi preso, aonde ele viu o José Miguel Rosas caindo do telhado. Então eles decidem que vão matar o Walter Blanco ali mesmo. E da mesma forma que acontece em Breaking Bad, o Walt diz que vai ensinar a receita de cristal para eles, convida eles para ir dentro do trailer, só que ao invés do Walter Blanco cozinhar metanfetamina, ele vai lá, mistura várias paradas tóxicas, acaba desenvolvendo o gás de fosfina, consegue matar o Emílio, o El Louco sobrevive e eles precisam levar o El Louco e prender ele lá no porão da casa do Jesse. E aí o Walter Blanco vai conversando com o El Louco, vendo se ele pode deixar ele embora, se ele vai oferecer alguma ameaça ou entregar ele pra polícia. O El Louco já tinha praticamente convencido ele, só que, cara, o Walter Blanco já tinha desmaiado anteriormente, derrubou um prato, e o El Louco tava ali com um pedaço de prato, só aguardando o momento certo que ele seria solto e mataria o Walter Blanco ali mesmo. Então o Walter Blanco se viu sem escapatória e precisou matar o El Louco. Muito impactante essa cena, seria perfeita, seria magnífica se não fosse da mesma forma em Breaking Bad. E aí, depois disso, Walter Blanco e José Miguel Rosas precisam dissolver o corpo daqueles caras que eles mataram. O José Miguel Rosas coloca o corpo do Emílio na banheira, joga o ácido ali e deixa o ácido fazendo o efeito dele. Só que quando o Walter Blanco chega lá, o José Miguel Rosas fala: cara, já botei o corpo ali na banheira, tá dissolvendo. E quando eles vão até lá, a banheira também desmorona, causando ali uma sujeira tremenda e um buraco ali no teto da casa do José Miguel Rosas. Esse nome é muito engraçado e também me incomoda muito, porque esse personagem que é pra interpretar o Jesse de Metástases, ele é muito bonitão, ele é meio que galã, ele é todo assim, estiloso, assim, não bate com o Jesse, que o Jesse é esse cara meio magrelão, esmilinguido, viciado em substâncias e, cara, o José Miguel Rosas não bate com isso, até porque ele é bonito demais. O Jesse tem que ser feio. Não vou falar que o Jesse Pinkman é feio, ele é até bonitinho, só que ele passa esse ar de tô sempre doidão, tô magrelão, vivo largado, e Metástases é bem diferente. E aí, depois disso, eles precisam arrumar um cara pra revender o cristal que eles produzem, então eles conhecem um cara chamado Tuco. E tudo que acontece com o Tuco de Breaking Bad acontece com o Tuco de Metástases, então eles vão até um ferro velho, tentam fechar ali um acordo, meio que dá tudo certo, só que aí o capanga do Tuco fala: ó, só não esquece pra quem você trabalha, só que ele não fala isso, ele fala em espanhol. Pero que no se nos olvide para quien trabaja. ¿Qué dijiste? E aí o Tuco se revolta, enche ele de porrada, e aí depois ele fica com medo do Walter Blanco e do José Miguel Rosas entregarem ele pra polícia, sequestra eles, leva eles até o deserto. Nisso o Henry Navarro, que não é mais Hank Schrader, rastreia o cunhado dele, chega lá naquele lugar, encontra o Tuco e, ó, senta um tirambaço no Tuco e mata ele ali mesmo. Só que, cara, tem um detalhe, o Tuco de Metástases não é nem 1% de assustador comparado ao Tuco original. Ó, o Tuco original é muito mais legal, é muito mais interessante. E até aquela cena do tai, 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 quando o Tuco fica ali meio doidão, eles copiaram em Metástases, mas não é tão interessante. Poderia ser, se eu nunca tivesse visto Breaking Bad. Tai, 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 ya. ¡Ay, hijo de la chingada! ¿Cómo pega? E, cara, eu até entendo a galera de Metástases copiar as grandes cenas, os grandes momentos de Breaking Bad, mas não. Até pequenas cenas ali, pequenos momentos de Breaking Bad acontecem da mesma forma lá em Metástases. Então aquela cena onde a Skyler tá grávida e meio revoltada fumando dentro do carro. Temos isso em Metástases. É aquele momento também onde o Walt tá refletindo sobre a vida, pensando sobre como ele vai matar o Gus, ele fica rodando a arma dele ali em cima da mesa e a arma sempre aponta pra ele.
também temos isso em Metástases. A morte do Combo também, e cara, o Combo de Metástases é bem melhor do que o Combo de Breaking Bad. Ele passa realmente um ar de um cara mais perigoso, de um cara imponente, mas pra mim a grande parada que não faz sentido eles terem meio que copiado é naquela cena onde o Jesse fala "Yeah, Mr. White, yes, science!" Yeah, Mr. White. Yes, science. Eles copiaram exatamente essa cena lá em Metástases. Esa vaina, profesor. Yo sabía que usted tenía un plan. ¡Que viva el profe! ¡Que viva la ciencia, carajo! Cara, é pequenas coisinhas ali que, na minha opinião, eles não deveriam copiar. Eles podem sim se basear, querer construir uma história idêntica a Breaking Bad, sim, mas copia as grandes cenas, pô. A grande história principal pode copiar, então, o professor de química que descobre que tem câncer, quer deixar grana pra família, chama um ex-aluno dele pra cozinhar cristal, ele vai se envolvendo, se afundando. Esses grandes momentos faz sentido copiar, faz sentido fazer igual, só que pequenas cenas, pequenos momentos. Então até o Yeah, Science não faz sentido, cara, me incomoda muito, sendo que qualquer colombiano pode assistir Breaking Bad. Seria o equivalente a do nada uma produtora aqui do Brasil falar: eu quero produzir um Breaking Bad aqui no Brasil para os brasileiros conhecerem essa obra. Só que não faz sentido. É só os brasileiros pegarem para assistir Breaking Bad legendado ou dublado. Inclusive, Breaking Bad já passou aqui no Brasil, passou na Record e foi uma gigantesca campanha de marketing. Nesta quarta, logo após o Câmera Record, tem o último episódio de Breaking Bad. Eu era bom nisso. A gente teve até o nosso falecido Marcelo Rezende falando lá: aí temos um professor de química, descobre que tá com câncer, ele tem um aluno da pá virada, um filho com necessidades especiais. Cara, muito interessante. Pensa num professor de química, casado, pai de um adolescente, numa mulher, a mulher dele. E ela está grávida de uma menina. Esse professor de química descobre que tem câncer. E ao descobrir que tem câncer, ele descobre que o tempo de vida dele está acabando. Ele bola um jeito de criar uma droga, uma metanfetamina. Deixar doidão, dizem aí. Esse cara é foda. É uma pena esse cara ter morrido, porque ele era um cara muito gente boa, mas sim, Breaking Bad já passou aqui no Brasil, Breaking Bad já passou na Record. Ou será que foi na Band? Record e Band pra mim é a mesma coisa. Tem 3 emissoras, Globo, SBT, Band e Record, que são a mesma coisa. E também tem a TV Cultura. Lá não foi. Bom, agora a gente fala sobre uma série alucinante. Os fãs de Breaking Bad, que estreia dia 14 aqui na Record. E um momento muito marcante em Breaking Bad foi a morte da Jane, porque o Jesse realmente amava aquela mulher. O Walt pôde salvar a vida dela, só que ele deixou ela morrer porque ela tava enchendo muito o saco dele. Isso marcou muito o Walter White. Isso ajudou ele na transformação dele pra ele virar esse cara cruel. E em Metástases acontece a mesma coisa, só que lá não existe Jane, lá é a Joanna, e ela também morre engasgada com seu próprio vômito durante a noite, depois de ter usado heroína, e o Walt fica ali do lado da cama, assim, só assistindo, meio que impactado, só que a atuação do Walter Blanco é muito diferente. Eu não vou falar ruim, não, eu vou falar diferente da atuação do Bryan Cranston, que interpretou o Walter White. E, cara, outra coisa que é muito engraçada, lembra daquela cena onde o Jesse utiliza heroína pela primeira vez? E assim, ele sai flutuando ali, todo alegre. Essa é uma cena muito engraçada de Breaking Bad, que me marcou muito, eu lembro muito dessa cena. Em Metástases a gente também tem ela, e ela fica peculiar. Ela é peculiar, ela é um pouco interessante, mas ela também foi copiada, mas, cara, ela não tem 50% do peso e do maneirismo que é lá em Breaking Bad. E depois que a Jane morreu, como todo mundo sabe, o pai dela ficou muito mal, ficou muito triste, não conseguiu trabalhar direito e fez 2 aviões baterem de frente, colidirem, causando, assim, dezenas de mortes. E em Metástases tudo isso aconteceu da mesma forma, só que com menos orçamento. Então a cena dos aviões batendo, do Walter Blanco assistindo, também aconteceu. Tem menos orçamento, foi bem menos produzida, se é que eu posso chamar assim, mas também é interessante. E, cara, pode perceber que é a mesma coisa. Então, o Walter Blanco tá ali sentado no quintal dele, meio que reflexivo, meio que triste, aí do nada ele olha pra cima, os aviões estão batendo.
É idêntico, é a mesma coisa. E a morte do Gus também é algo muito marcante e bem produzido em Breaking Bad, porque ele teve toda uma super produção, ele teve efeitos práticos ali de maquiagem e também teve CGI. Foi algo muito bem feito, algo bonito de se ver. E como você já sabe nessa altura do vídeo, como Metástases meio que faz tudo igual Breaking Bad, a gente também teve a morte do Gus Fring deles e é diferente, porque é menos orçamento, não é tão bom, até o efeito sonoro ali não encaixa muito bem, é complicado, é o que eu tenho pra falar, é complicado. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Inclusive essa cena de morte do Gus Fring é uma parada tão interessante que a galera gosta tanto que muita gente no YouTube posta uns vídeos assim, morte do Gustavo Fring só que com $3 de orçamento, morte do Gustavo Fring, só que com $1 de orçamento. Aí são vários amigos ali que se reúnem, gravam uma parada ali, reproduzem a cena e fica interessante. Alguns Cinema. E uma das cenas mais marcantes do Walter White é quando a Skyler descobre sobre a morte do Gale, que ele tinha sido morto com um tiro, e ela começa a encher o saco do Walt, falando que ele tava em perigo, que a melhor coisa que ele podia fazer era sair do mundo do crime. E aí o Walt, assim, se revolta com a Skyler e fala, com quem que você pensa que você tá falando? Eu não tô em perigo, não. Eu sou o perigo. Se alguém bate na porta de alguém, quando você abre, você toma um tiro, eu não sou o cara que abre e toma um tiro, eu sou o cara que bate. Skyler, eu sou o perigo. Essa cena aqui é muito marcante. Eu tenho certeza que eu errei 98% da ordem das palavras, mas você sabe de qual cena eu tô falando. I am not in danger, Skyler. I am the danger. I am the one who knocks. Em Metástases a gente também tem essa cena, só que o Walter Blanco não fala I am the one who knocks, ou seja, eu sou o cara que bate. Lá ele fala, yo sou el que toca. ¿Tú con quién crees que estás hablando? Yo no estoy en peligro. Yo soy el peligro. Yo soy el que toca la puerta. Muito ruim, né? Muito fezes. Eu sou o que toca é menos impactante do que I am the one who knocks. E também tem toda a atuação do Bryan Cranston. Esse cara, assim, é sensacional. Melhor não, porque eu não quero ser processado aqui nem criticado. Mas a atuação dele é bem diferente da atuação do Walter Blanco. Eu vou te processar, hein? E outra cena também muito marcante do Walter White é aquela onde ele vai até o deserto e ele se encontra com os caras e nesse momento ele já é um criminoso ali, quer ser respeitado e ele fala assim, ó, você sabe quem eu sou? Diga meu nome, ou no idioma original, say my name. Now, say my name. Heisenberg, you're goddamn right. Naquele momento o Walter é um cara criminoso, perigoso, e essa cena é muito importante, é muito impactante, é uma das cenas mais conhecidas de Breaking Bad. E lá em Metástases a gente também tem ela, só que o ângulo de câmera, a forma que ela é gravada, o cenário também não colabora muito e não é tão impactante quanto lá em Breaking Bad, aquele deserto, aquele lugar aberto, com alguns personagens ali negociando. Diga mi nombre. Usted es Heisenberg. Exacto. Em Breaking Bad é diferente de Metástases, cara. Metástases é Metástases e é Breaking Bad, Metástases é Metástases. E um dos personagens mais desgraçados de Breaking Bad é o Todd, só que em Metástases ele tem outro nome, lá ele se chama Pito. E depois daquela cena do roubo de metilamina, onde o Walt, Jesse e Todd vão lá, roubam, e depois eles percebem que teve um molequinho que assistiu tudo, e o Todd não pensa duas vezes, saca a arma e mata o molequinho. Em Metástases também é tudo diferente, porque o cenário é diferente, o lugar onde tudo acontece é muito diferente, e na hora que o Pito vê que o molequinho tá lá, o molequinho, que também não é tão molequinho assim, então Pito, esse nome é muito engraçado, mas o Pito vai lá, saca a arma assim das costas, dá um tiro no molequinho da moto e ele cai assim, todo feio, todo zero impacto que tem essa cena. E lá em Breaking Bad tem outra parada que é a evolução capilar. Então o Walt é um cara cabeludo, descobre que tem câncer, começa a fazer o tratamento, ele fica careca. Isso fica claro e óbvio pra todo mundo, e Metástases é da mesma forma, e até o Jesse, porque em Breaking Bad o Jesse começou como um jovem ali cabeludo, só que conforme as coisas
coisas foram acontecendo, ele foi se afundando nas drogas, o Jesse raspou o cabelo. E lá em Breaking Bad isso aconteceu pelo seguinte motivo também, que o ator que interpreta o Jesse Pinkman no Aaron Paul foi ficando calvo, ele não queria ficar um calveludo, então ele foi lá e raspou a cabeça, ficou de cabelo raspado. Eu acredito que isso nem tenha muito a ver com o personagem Jesse Pinkman, mas sim com o ator que estava ficando calvo, passou a máquina. E em Metástases, essa transição capilar também acontece. Então, nos momentos onde o Jesse, lá em Breaking Bad, tinha cabelo, tinha um cabelinho ali meio calvo, tinha cabelo, e em Metástases o cara também. E no momento que o Jesse raspa, que ele começa a ficar meio mal da vida, o personagem do Jesse Pinkman de Metástases também raspa a cabeça. Mas eu acho que a decisão do Jesse Pinkman de ficar careca não foi de personagem, não foi por nada, mas sim porque ele tava ficando calvo e ele falou, vou raspar essa bosta aqui logo, e ficou bonito. Porque o cara é bonito, né? A gente tem que concordar que o Jesse Pinkman é bonito. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto de calvície e cabelo do Jesse e do Alt, porque eu não posso falar muito de ninguém, não. É o calvo? A tropa do calvo? E outro grande momento de Breaking Bad é a morte do Hank Schrader, o cunhado do Walter White. E não é só a morte dele que chama atenção e que deixa a gente impactado, mas sim a reação do Walt, quando ele percebe que o Hank tá morto, possivelmente a vida dele vai desmoronar, todo mundo vai ficar contra ele. E em Metástases, o Henry Navarro morre da mesma forma. A reação do Walter Blanco também é assim, muito absurda. Ele fica muito mal com aquela parada e é idêntico a Breaking Bad. É tipo a mesma coisa, tudo acontece da mesma forma. E tem um detalhe aqui, Breaking Bad é uma série diferenciada porque ela tem um tom mais cinematográfico. Então ângulos de câmera, formas de filmar, jeitos de gravar cenas, tá mais aproximado para um ar cinematográfico. Por isso que Breaking Bad é esse fenômeno e se diferenciou de tudo que já existia. Já Metástases não, ela tá mais pro ar de novela. Ela não tem esses ângulos de câmeras tão criativos, tão diferenciados, de gravar uma câmera em movimento, de fazer umas transições, de gravar umas cenas ali que são complexas. Em Metástases as coisas são mais simples e tá mais pro ar de novela. Novelão mesmo. Até porque lá na Colômbia, no México e até aqui no Brasil, novelas são coisas muito populares. Acho que são mais populares do que séries. Então aqui no Brasil, novelas são um fenômeno. Então, Avenida Brasil, muitas novelas são fenômenos e todo mundo conhece. Tipo, Avenida Brasil e muitas outras só fenômenos, só coisa que todos os brasileiros conhecem. Pior que eu só conheço Avenida Brasil. O senhor não vai morrer. Vão matar o senhor. E uma das coisas mais interessantes de Breaking Bad é o seu final, a forma que aquela história acaba, que é o Walter White sozinho num laboratório, sangrando até morrer. E aí a gente tem toda a reflexão de que no fim todo mundo odiava ele, só que ele morreu rodeado pelo que ele amava, que era o laboratório, a química. Então a gente tem essa reflexão, a gente também tem uma música muito boa, que é a Baby Blue. A gente tem a cena assim da câmera levantando e o corpo do Walt caído ali no chão. Então o final de Metástases aconteceu da mesma forma. Então o Walter Blanco foi andando até o laboratório, ele botou a mão assim e caiu, só que a câmera que vai gravando ele caído no chão, meio que morto ou morrendo, ela não vai subindo assim de frente, ela vai subindo assim meio de lado, e a música que começa a tocar lá tá longe de ser tão boa quanto a Baby Blue, e a forma que a música começa também é meio que do nada, é tipo um jump scare assim, então tá um silêncio, aí do nada começa a tocar um... Não combina aquela música com a cena, com o impacto que aquele momento tem, mas tá lá. En el juego de la vida. E o final de Metástases, ele tá mais pra engraçado do que pra impactante e marcante, porque a forma que é gravada e principalmente a música ali é bem diferente. Eu sou meio idiota aqui de ficar falando a todo momento que Breaking Bad é melhor que Metástases, porque é óbvio, cara, Breaking Bad é a parada original, a história original teve mais orçamento e foi criado primeiro, então... Metástases se baseou em Breaking Bad, porque Breaking Bad foi bom, foi um sucesso, então obviamente Metástases vai ser inferior. Inclusive, Breaking Bad levou uma produção ali de aproximadamente 5 anos e foi exibida num período de 5 anos, ou seja, de 2008 até 2013. Só que Metástases foi...
Só que Metástases foi produzido ali no período de 3 meses, então foram 3 meses de gravação, e aí quando eles finalizaram toda a gravação, finalizaram tudo, aí sim eles começaram a exibir mais como uma novela. Então a gente não pode muito considerar Metástases ali como uma série, mas ela tá mais pro lado de novela, e até a forma que ela foi exibida, tipo um episódio ali todo dia, num período de 3 meses, foi mais pro lado de novela do que de série. E cara, pra gente que gosta de Breaking Bad, é interessante conhecer tanto os bastidores de Metástases e até conhecer algumas cenas da série, porque foi baseado na série original e não foi uma parada totalmente produzida ali, escondida de todo mundo. Ninguém sabia da existência, até porque a galera da Sony Pictures, que também trabalhou na produção de Breaking Bad, estava envolvida na produção de Metástases, então é uma parada mais popular e mais conhecida do que eu imaginava. E no IMDb, Breaking Bad tem uma avaliação de 9,5 estrelas. E pra quem não sabe, IMDb é um site onde as pessoas entram, se cadastram e avaliam filmes, séries e tudo mais. E no IMDb, Breaking Bad tem 9,5 estrelas e já Metástases tem 2,5 estrelas. Então meio que a galera não curtiu muito Metástases, a galera não foi muito receptiva com Metástases, não. E sim, Metástases tem toda a história de Breaking Bad. Todos os 62 episódios de Breaking Bad foram meio que regravados, refeitos em Metástases, praticamente cena por cena, toda a história, tudo acontece da mesma forma, obviamente com menos orçamento, só que a galera não recebeu muito bem. Então aqui no IMDb tá meio que claro que a galera não quis avaliar muito bem, que a galera não curtiu muito e até muita gente não entendeu por que criaram Metástases com essa desculpa de que era uma série pro público latino assistir, sendo que essa mesma galera tem o Breaking Bad pra assistir, existe legenda e dublagem, mas quem sou eu pra criticar alguma coisa, né? Provavelmente fizeram a grana maneira com Metástases, e é o seguinte, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui, e é isso, valeu pessoal, um grande abraço e falou! Vou assistir Metástases agora. Já assisti muito Breaking Bad, tem que assistir Metástases agora.